Ok, o problema vai ser utilizando o software RStudio e a linguagem de programação R para resolver um problema estatístico. A nossa pergunta propriamente seria, a gente tem no caso uma base de dados de funcionários de uma empresa e a gente quer descobrir se a média de altura dos funcionários dessa empresa ela é maior, menor ou igual à média nacional. Então aqui, o primeiro passo, a gente vai carregar os pacotes que vão ser usados com esse código aqui, library dplyr. Carregamos os pacotes certinho. Esse pacote aqui, dplr, enfim, é o pacote que possui as funções que a gente vai precisar para trabalhar aqui. Agora a gente vai, o segundo passo, carregar o banco de dados. Meu banco de dados está localizado nesse arquivo com este nome aqui. E eu já fiz o código aqui para eu conseguir nomear o banco de dados com esse dados, tudo em maiúsculo. Então, só rodar esse código aqui para nomear tudo certinho. Deu tudo certo. Agora, antes de prosseguir, só rodar esses dois códigos aqui para ajeitar as coisas. Não precisa explicação para isso. Tá. Aí agora, utilizar esse código aqui, view dados, para visualizar os dados desse arquivo, os dados com os quais a gente vai trabalhar aqui, nessa tabelinha. Temos as colunas, as linhas, as colunas com sujeito, gênero, grau de instrução, número de filhos, idade, altura e salário dos funcionários dessa empresa. E aqui a gente vai fazer o teste de Shapiro. O passo 3 seria fazer o teste de Shapiro para antes da gente começar a nossa análise estatística, a gente propriamente saber se verificar a normalidade desses dados. No caso, a gente não vai utilizar todos os dados, a gente vai utilizar somente aquela coluna de altura. Então vou fazer o teste de Shapiro com este código aqui, com este aqui de baixo, na verdade, utilizando só aquela coluna altura, para verificar a normalidade. Aqui, o p-valor deu 0.21, ou seja, é um valor acima do 0,05 que a gente está utilizando como referência. Né? Se fosse abaixo de 0,05, ele não seria considerado normal, os dados não seria verificada a normalidade dos dados, mas como foi um valor acima, então a gente considera como normalidade esses dados. Então, agora o passo 4 seria realizar propriamente o teste T para conseguir os dados e resolver nossas perguntas. No caso, a gente vai utilizar esse código aqui, teste T dos dados da variável altura inserida no banco de dados nomeado como dados. E essa aqui, 167, seria a altura da média nacional, ou seja, a gente vai estar comparando com este valor. 167 centímetros, no caso, todos os valores estão em centímetros. A gente roda esse código e aqui está o nosso resultado. One sample test, ou seja, o teste T de uma amostra, deu todas essas informações aqui e a gente começa analisando a média. A média das amostras foi 168 centímetros, 168,43, o que à primeira vista a gente deduz que seria maior que 167, que é a média nacional. Aqui a nossa hipótese alternativa está dizendo que é verdadeiro que a média não é igual a 167. Então a nossa hipótese alternativa é essa, de que a média não seria igual a 167. Ela de fato não é, mas a gente tem que fazer essa análise estatisticamente. Então, utilizando aqui do p-valor que foi gerado também, a gente analisa aqui que o p-valor foi um p-valor de 0,48, ou seja, 48%, é muito maior que o valor de 0,05, ou seja, 5%. Então, por esse p-valor ser maior e também pelo 167, que é a média, estar dentro deste intervalo de confiança aqui, ó, o intervalo de confiança com 95% no intervalo de confiança, deu o valor mínimo de 164 centímetros e o valor máximo de 172. Como o 167 ele está dentro desse intervalo, ou seja, ele está dentro do intervalo de confiança, é correto dizer que estatisticamente o valor da média dessa nossa amostra dos funcionários, a média de altura desses funcionários que deu 168, é estatisticamente igual à média nacional, que é 167. E por último, a gente dá a gente roda esse código aqui que é para plotar, né,
uma visualização da distribuição destes dados, só para ficar bonito aqui. E aí sai essa visualização aqui, do eixo Y de altura. E a gente consegue ainda gerar essa visualização aqui, com esse código. E, enfim, essa foi a nossa análise, de que sim, a média de altura dos funcionários desta empresa é estatisticamente igual à média nacional.